Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Exercícios espirituais preparatórios à consagração total conforme o método de São Luís Maria, Grignion de Montfort. 12 dias preliminares, empregados em desapegar-se do espírito do mundo. 11º dia. Vinde ao Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei nossos corações com a vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em vós vertei o vosso amor, com vossa graça eternal. O fraco em nós robustecei, nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda. Funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuis e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não o destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo, ele há de cingir-se, dar-lhes a mesa e os servirás. Se vier na 2ª ou se vier na 3ª vigília e os achar vigilantes, felizes daqueles servos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nesse Evangelho, Jesus nos pede para desapegar desse mundo material e colocar todo o nosso coração, todo o nosso amor, trabalhar, vigiar para a vinda, para o reino de Deus, não para este mundo. Ele fala aqui, e o que me chamou a atenção nesse Evangelho: não vos inquieteis, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Não temais. O reino é para nós. Jesus quer nos falar que o reino é para nós. Não tenhamos medo,
Não fiquemos com aquele sentimento de que a gente não merece o reino, não merecemos a vida eterna, e ainda com aquele sentimento de que é impossível essa santidade que o São Luís está falando. A gente está meditando o tratado, vamos nos consagrar a Nossa Senhora para buscar o quê? A santidade. A gente tem que pensar grande, querer muito. Jesus fala para Santa Faustina que ele quer dar muitas graças para as almas, mas elas não pedem. E aí ele fica, imagina um pai muito rico, um rei muito rico que possui muita riqueza, e ele quer dividir sua riqueza e não tem quem queira receber essa riqueza. Imagina isso aqui na terra. Se existiria isso aqui na terra? Não existe. E as coisas do céu, que são muito mais preciosas, a gente rejeita, a gente tem medo. Não tem mais pequeno rebanho. O Pai quer vos dar o reino, a riqueza. Ele quer a gente com Ele como filhos. E Ele já quer dar esse reino agora. Não precisa esperar a sua morte. Deus não quer que a gente pense pequeno. Por exemplo, a gente pode pensar, eu quero a salvação, eu quero me salvar, eu quero ir para o céu. Mas eu sei que é impossível ser santo aqui na terra. Então, o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou fugir do pecado mortal e eu vou ficar lutando para não cair em pecado mortal, porque se eu morrer, eu sei que eu vou para o purgatório, aí eu vou pagar minhas penas e vou te ver um dia no céu. Não, gente, Deus quer nos dar a santidade aqui na terra. Todos nós somos convidados a sermos santos. Isso não é impossível. Jesus não pregaria uma doutrina impossível de ser praticada. Não é impossível. Falar que é impossível é falar que Deus não é Deus. Porque para Deus nada é impossível. O que Ele não pode fazer é dizer sim no seu lugar. Porque isso é a sua liberdade. E Deus nunca vai tirar a sua liberdade. Então, Ele não vai te obrigar a querer ser santo. Deus não vai te obrigar a querer ir para o céu. Deus não te obriga a nada. Ele deixa você escolher. Mas Ele está te mostrando. Ele está gritando, Ele está colocando muito claro na sua frente o que Ele quer te oferecer. Ele está mostrando um paraíso, Ele está mostrando um reino de amor, de paz, de felicidade, que você vai viver dentro da sua alma, já aqui na terra. Você vai viver aqui na terra com todas as tribulações que estão acontecendo, com todos os problemas que estão acontecendo no mundo, com toda essa confusão, com toda essa sombra de medo e de desespero. Ele está te convidando para viver aqui nessa terra que está revirada, viver a paz de Cristo. A paz que vem de Deus. Parece ser impossível, meu irmão, que você está ouvindo, que como que a pessoa vai conseguir viver em paz, feliz nesse mundo? É possível. Para Deus nada é impossível. A nossa perturbação vem do apego ao mundo. Por quê? A gente se apega. Por exemplo, se eu me apego às pessoas morrem. Aí, sabendo disso, eu vivo aflita, em agonia, porque a qualquer momento a pessoa pode morrer, a pessoa que eu amo pode morrer, e aí eu perco a minha paz. Eu já vivo com medo da pessoa morrer, porque eu sei que isso é o que vai acontecer com todo mundo. Então, isso tira a minha paz. Mas se eu não me apego a este mundo, se eu penso assim, eu estou aqui durante um tempo,
Eu saí do seio de Deus, a minha alma vai voltar para Ele. A alma do meu irmão, que eu amo tanto, do meu esposo, do meu filho, vai voltar para Deus. Nós vivemos aqui por um tempo, nós estamos em uma viagem que vai ter fim para todo mundo. A vida não termina aqui. Eu creio na vida eterna, eu creio que existe uma vida após a morte e que essa vida após a morte é maravilhosa, é a felicidade eterna. Então, eu não tenho que me preocupar com nada. Por que eu vou colocar a minha esperança, o meu amor, a minha energia, a minha vida pautada no que vai passar? Isso aí é irracional. É irracional. Então, se a gente constrói o nosso tesouro, a gente vende, igual ele está falando aqui no Evangelho, a gente vende tudo que a gente tem aqui. Divide com todo mundo e coloca a nossa esperança na vida eterna. O que tem aqui vai ficar insignificante. Não é para você pegar suas coisas e vender realmente. Pegar a sua casa e vender, não é isso que ele está falando. Ele está falando para você desapegar. Desapegar significa o quê? Eu tenho a casa, eu moro nela, eu preciso dela. Se eu perder, eu não vou ficar chateado. Não vou blasfemar contra Deus, não vou entrar em desespero. Vou continuar em paz. Deus é paz. Se eu estou em Deus, no centro de Deus, eu estou em paz. É impossível não estar em paz se você está em Deus, porque Deus é paz. Se você está aflito, angustiado, desesperado, com medo de tudo, você não está no centro, que é Deus. Não está. Então, e para estar nesse centro, estar em Deus, dessa forma, eu tenho que me despir das coisas do mundo. Eu tenho que desapegar de tudo e viver nesse centro. A alma, ela veio de Deus e ela deve voltar para o seu centro, que é Deus. A alma não encontra descanso, paz, alegria, amor, se não voltar para o seu centro, que é Deus. E para voltar, eu tenho que me desapegar de tudo. De tudo. Fazei para vós bolsas que não se gastam. Não é de material a minha bolsa. Eu guardo o meu tesouro. Eu tenho que juntar tesouro no céu, aonde o ladrão e a traça não destrói. Aí ele fala: estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas, quer dizer, estejam preparados para morrer todos os dias. Gente, não temos que ter medo de falar da morte. Não temos que ter medo de morrer. Não temos que ter... tem gente que tem receio de falar da morte, não quer falar da morte. Eu tinha medo da morte, eu tinha medo de cemitério, já que a gente teve finados ontem. Eu tinha pânico de entrar no cemitério. Eu entrava, mas era com medo. Era uma coisa ruim, assim, uma sensação estranha. Eu tinha muito medo. Ontem eu entrei no cemitério com outros olhos. Eu achei lindo o cemitério, uma paz. Lindo, lindo, lindo. E eu rezei lá no cemitério, foi tão boa, foi uma experiência tão boa, porque eu já hoje vejo a morte com outros olhos. É uma passagem. Quem morreu, quem estava ali enterrado, que morreu, quem estava ali, que morreu na graça de Deus e foi para o céu, e foi para o purgatório que seja, está feliz demais. Não está triste. Quem ficou aqui está com muita saudade, às vezes se apega muito, não entende que a morte é só uma passagem e sofre, sendo que a pessoa que está lá está feliz. Feliz, mesmo que esteja no purgatório, a alma sabe, a alma que está no purgatório, ela tem a certeza, a outra porta é o céu. Então ela vive nessa esperança e ela vive lá com Deus inseparável. Aí ontem eu li uma mensagem na internet, não lembro, de um santo falando que as chamas que queimam no purgatório são chamas de amor. É sofrimento, mas eles estão
pertinho de Deus, estão em Deus e não tem como sair, não tem mais como pecar. Então eles vão suportar aquele sofrimento por amor a Deus e vão suportar com resignação, aceitam, eles não estão lá revoltados, eles aceitaram ir para lá, entenderam pelo julgamento deles, que foi justíssimo, que eles precisavam se purificar. E eles entendem que não podem ver Deus face a face antes dessa purificação. Para eles o tormento seria pior, ver Deus face a face sem se purificar. Então estejamos preparados para a morte. Não é loucura isso? Por que seria loucura se a morte é certa? A única certeza que temos aqui nessa terra é a morte. Todos morrem, todos. O ser humano já inventou tudo quanto é coisa, menos a imortalidade. Eles não conseguiram ainda. Pode inventar o que for, mas morrer, todo mundo vai morrer. Estejamos preparados para a morte e para a vinda de Deus, a vinda de Cristo. Porque também a gente não sabe o dia. Feliz aquele que Deus encontrar preparado. O que é estar preparado? Em estado de graça, em oração, procurando a santidade. Pode ser que ele chegue e você ainda não conseguiu alcançar a perfeição, mas ele vai ver que você está no caminho, você está buscando essa santidade. Você deseja, o que ele quer de você é o desejo de encontrá-lo, de conhecê-lo, de amá-lo, de servir. E Jesus fala para Luísa que muitos defeitos, muitas faltas são apagadas pela intenção. Então, se você tem a intenção sempre de amar a Deus, se em tudo que você faz, você tem a intenção de amar a Deus, de servir a Deus, alguma falha que você tenha, ele vai ignorar, porque você faz tudo por amor, com amor sincero. Meditação do livro Fraternidade Arca de Maria. O paraíso é a continuação do mistério da cruz que nos leva pelo caminho do céu. Irmã Lúcia, nos apelos da mensagem de Fátima. É a continuação do mistério da cruz que nos leva pelo caminho do céu. É impossível contestarmos a realidade do céu, pois a Sagrada Escritura, em várias das suas passagens, nos revela. É impossível não dizer que tem céu. Tem um livro que chama Uma Prova do Céu. Era um neurocientista que ele atendia vários pacientes que falavam que tinha experiências de quase morte, que tinham ido ao céu e que conheceram Deus e que Deus existe. E ele falava, é tudo coisa da mente, a mente cria tudo. Esse cientista falava, até que um dia Deus permitiu que ele tivesse uma meningite muito grave, muito rara. Os médicos, a ciência não conseguiu explicar como ele pegou essa bactéria no cérebro, porque a forma com que a bactéria era muito rara e a forma com que ele adquiriu não tinha na ciência, não tinha documentado na ciência. Só dele ter pegado essa doença foi uma coisa inexplicável. E ele ficou em estado gravíssimo, em coma gravíssimo. Só o cérebro dele praticamente tinha parado. E ele teve uma experiência de quase morte. E viu Deus, e viu o céu. Enfim, ele provou que o céu existe, um neurocientista. E aí agora ele fala disso, dá testemunho sobre isso, que o céu existe, que Deus existe, que essa realidade que a gente vive aqui é uma parte da realidade, que a realidade é após a morte. E aí ele fala várias coisas, como Deus comunica com a pessoa. Então, assim, é interessante que um cientista falando do céu. Muitos se convertem por causa disso, porque é um neurocientista.
que não acreditava de jeito nenhum em Deus e passou a acreditar porque ele teve a experiência. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo gênero de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos céus, porque também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Só negam a eternidade celeste aqueles que não querem travar árduas lutas contra o pecado, como bem nos assevera nosso Senhor. Entrem pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição. A mensagem de Fátima, revelação particular que possui o selo da autenticidade da Igreja, leva-nos a considerar as realidades eternas e a seguir pelo caminho do céu, por meio da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Consonante com o conteúdo das aparições, reconhecemos a santa escravidão de amor como a forma mais perfeita de veneração da Virgem Imaculada, que seguramente nos levará à visão beatífica de Deus. No céu não padeceremos nenhum mal corporal ou espiritual, pois toda a glória inundará a nossa vida. Estaremos completamente felizes na posse do sumo bem, que é Deus, contemplando-o, amando-o e louvando-o, sem nenhum embaraço. Uma felicidade impossível de descrever, assim como diz São Paulo: ouvidos jamais ouviram, olhos jamais contemplaram. Como explicar a imensa alegria de uma associação de bem-aventurados que se encontram mergulhados em Deus, imergidos na luz do seu divino amor, onde o conhecimento é pleno? Imaginemos como será o encontro com Maria Santíssima, momento este em que nos apresentaremos como seus escravos de amor. Aqui na terra possuímos tanta doçura, ao lembrarmos dela, no céu, não teremos ainda maior felicidade ao contemplá-la face a face? Tudo o que mencionamos sobre as alegrias que gozaremos no céu não tem comparação com a visão beatífica de Deus, onde o conheceremos como Ele nos conhece. Toda aventura consistirá na posse de Deus, onde a alma será plenamente saciada. É de suma sabedoria desprezarmos os bens perecedouros da terra para gozarmos dos bens supremos e eternos que nos traz o paraíso. Como haveremos de alcançar esta bem-aventurança? Despojando-nos do que há de mal em nós e dedicando à Santíssima Virgem uma verdadeira devoção, cujas principais características são: interior, partindo do espírito e do coração, tendo uma alta estima por Nossa Senhora, advinda do conhecimento das suas grandezas e do amor que lhe dedicamos. Então, conhecendo, como a gente já falou várias vezes de Nossa Senhora aqui nas meditações, conhecendo a grandeza de Nossa Senhora, nós já falamos várias vezes que Maria é por graça o que Deus é por natureza. Então, só isso basta para a gente ter uma estima elevadíssima por ela. Ela é a mãe de Deus e nossa mãe. Ela nos ama como Deus nos ama. Nós já meditamos sobre isso aqui. Terna, cheia de confiança no seu imaculado coração, tomando-a como refúgio habitual em todos os males do corpo e do espírito. Uma devoção que confia plenamente, sempre olhar para Nossa Senhora como uma mãe que está sempre de braços abertos para te acariciar, para te ouvir, para te ensinar, para te vestir com as virtudes dela, com o amor. Ela está sempre pronta para nos ajudar. Santa, levando-nos a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Virgem Mãe de Deus, particularmente a sua profunda humildade, a sua fé viva, obediência cega, oração contínua, mortificação universal, pureza angélica, caridade ardente, paciência heróica, mansidão e sabedoria divina. Essa santidade, ela vem a partir do momento que a gente deseja. E com a ajuda de Nossa Senhora e de Jesus, acontece.
à santidade. Não é impossível. Não é impossível, é possível, e é isso que Deus quer para todos da face da terra, a santidade. Já aqui na terra, já enquanto vivos, todos os que estão no céu já são santos, passaram ou viveram a santidade aqui e foram para o céu direto, ou passaram pelo purgatório e são santos agora, mas Deus quer essa santidade já desde agora, já aqui na terra. Constante, consolidando a alma no bem e sendo persistentes nas práticas devocionais, onde faremos oposição ao mundo com suas paixões, modas e máximas, à carne com seus apetites e paixões, e ao demônio com as suas tentações. Desinteressada, isto é, inspirando-nos na busca de Deus e de sua Santa Mãe, através do desprezo de nós próprios. Como verdadeiros devotos de Maria, não a serviremos por espírito de interesse, mas sim a amaremos nas securas espirituais, nas doçuras e fervores, unicamente porque ela merece. Não nos esqueçamos que o ofício principal de Maria é o de nos conduzir a Deus. Oração. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Virgem Maria, Mãezinha, leva-nos ao céu. Amém. Meditação do Livro do Céu. A Rainha do Céu, retirando as boas ações das criaturas em seus mares de graça. Dia 8 de dezembro de 1931, volume 30. Luísa diz: eu sigo o meu abandono no Fiat divino. Suas doces correntes me seguram com tanta força, mas não para tirar minha liberdade, não, mas para me tornar mais livre nos campos divinos. E para me manter defendida por todos e tudo, para que eu me sinta mais segura acorrentada pela vontade divina. E enquanto eu estava realizando meus atos, senti a necessidade de minha mãe de me ajudar e apoiar meus pequenos atos para que eles pudessem encontrar o prazer e o sorriso divino. E o Consolador Celestial, que nada sabe me negar quando se trata de agradá-lo, visitando minha pobre alma, disse-me. Então, nesse trecho, Luísa está falando assim: eu estava na vontade divina e eu senti necessidade de Maria para me apoiar nos meus pequenos atos. Então, ela estava oferecendo, por exemplo, ela estava rezando, oferecendo suas dores, oferecendo seus sofrimentos. Ou a gente pode colocar para nós, né? Vou trabalhar. Aí eu vou oferecer os meus atos a Deus, o meu trabalho a Deus. Aí eu sinto a necessidade, mãe, eu sou muito pequena, eu não sei oferecer a Deus os meus atos, eu não consigo, me ajuda a oferecer. E aí ela fala, Deus, o Consolador Celestial, não nega nada para quem está desejando agradá-lo. Então, se eu tô aqui, se eu tô trabalhando, eu vou começar meu dia, e eu vou oferecer todos os meus atos do dia, para fazer o quê? Para agradar a Deus. E aí eu vou pedir a ajuda de Nossa Senhora. Deus não vai me negar isso jamais, porque eu estou fazendo isso para agradar a Ele. Aí Jesus veio e disse para ela: minha filha, nossa Mãe Celestial é a primeira a realizar todos os bons atos das criaturas. Ela, como rainha, detém o mandato e o direito de retirar todos os atos deles em seus atos. Seu amor como rainha e mãe é tão grande que assim como a criatura se prepara para formar seu ato de amor, da altura de seu trono ela deixa escapar um raio de seu amor. Investe e envolve o ato de amor deles, coloca o seu como seu primeiro amor. E como ele se forma? Assim, ele volta a ele em seu próprio raio de amor.
na fonte de seu amor, e diz ao seu Criador: adorável majestade, no meu amor que sempre surge, você, ao amor de meus filhos fundido no meu, que eu, com o direito de rainha, retirei no meu mar de amor, para que pudesse encontrar no meu o amor de todas as criaturas. Então, assim que eu me preparo para fazer um ato de amor a Deus, uma oração, uma oferta de uma dor, uma oferta do meu dia, eu quero oferecer a Deus todos os meus atos desse dia, é um ato de amor a Deus. Eu estou em oração. Assim que a gente faz isso, Nossa Senhora, lá do trono dela, ela se prepara para formar seu ato de amor. E ela deixa escapar um raio do seu amor no meu ato de amor. Então, quando o meu ato vai a Deus, passa por esse raio de amor de Nossa Senhora. Então, o amor dela investe o meu ato de amor. E ela lá do céu, ela fala para Deus. Ela fala no trono de Deus: adorável majestade, no meu amor que sempre surge, ao amor de meus filhos fundido no meu, que eu, com direito de rainha, retirei no meu mar de amor, para que pudesse encontrar no meu o amor de todas as criaturas. Então ela une os nossos atos. Então, no livro do céu confirma muito o que o São Luís falou, da gente oferecer os nossos atos para Nossa Senhora, passando pelas mãos dela. Porque que ela vai fazer? Ela vai tomar esse meu ato na mão dela e ela vai lá no trono supremo de Deus e fala e oferece a Ele. Ela junta com o amor dela, o nosso pequenino amor, ela junta no mar de amor dela e oferece a Deus. Se eles adoram, aí Jesus fala, se a gente aqui na terra adora, reza, repara, sofre, descem o raio de adoração da altura de seu trono, do trono de Nossa Senhora, desce o raio da sua adoração, da sua oração, da sua reparação. Sobressai o raio vivificante de dentro do mar de suas dores. Investe e envolve a adoração, a oração, a reparação, os sofrimentos da criatura. E quantos fizeram o ato e o formaram? O mesmo raio de luz sobe novamente ao seu trono e fundir-se nas fontes dos mares de adoração, oração, reparação, as dores da Mãe Celestial, e repete. Então, assim que a gente está fazendo adoração, rezando, reparando, sofrendo, Nossa Senhora lá do trono dela nos investe com o raio da reparação dela, da oração dela, do mar de dores dela, da reparação que ela faz. Ela une a minha oração com a dela, a minha adoração com a dela, o meu louvor com o dela, o meu sofrimento com os sofrimentos dela. Ela une e vai lá no trono e repete: Santíssima Majestade, minha adoração se estende a todas as adorações de criaturas. Minha oração os reparos com suas reparações, e como mãe, minhas dores investem e envolvem suas dores. Não sentirei, rainha, se não correi por meu primeiro ato acima de todos os atos deles. Nem sentirei a doçura da mãe se não correi para cercar, ajudar, suprir, embelezar, fortificar todos os atos da criatura, e assim poder dizer: os atos de meus filhos são um com os meus, e eu os mantenho em meu poder com Deus para defendê-los, ajudá-los, e como garantia de que eles me alcançarão no céu. Então é muito confirmação do que o São Luís fala no tratado. Ele fala que Nossa Senhora, que a gente oferece, por exemplo, eu vou fazer uma oração e eu falo assim: Mãe do céu, ofereça, mãe, essa oração por mim a Deus. Quando a gente fala isso, a gente está falando: mãe, vai lá no Pai, a senhora que é rainha, ele te ouve, ele te ama, a senhora está aí vendo ele face a face. Por favor, mãe, vá lá no trono de Deus e oferece minha oração para ele. Aí ela vê aquela oraçãozinha tão, assim, feita com amor, mas cheia de imperfeições, porque a gente é pequeno, a gente é miserável. Aí ela fala: tá bom, meu filho. Aí ela pega a oração nossa. Aí ele dá um exemplo de por exemplo,
um servo que ama muito o rei, que trabalha na casa do rei, quer oferecer um presente ao rei. Só que esse servo é muito pobre. E aí ele vai oferecer uma maçã para o rei. Ele só tem a maçã, ele vai oferecer a maçã. Aí a rainha, né, que é Nossa Senhora, vai pegar essa maçã, vai lavar, vai deixar ela bem bonitinha, vai pegar uma bandeja de ouro, vai pegar um monte de flores, vai colocar essa maçã junto e vai oferecer ao rei. E falar assim pro rei: olha, o seu servo, aquele lá, tal, ele mandou te oferecer essa maçã. Só por estar sendo oferecida pelas mãos da rainha na bandeja de ouro, o rei vai receber com muito mais amor essa maçã. Se eu mesmo tivesse ido lá com a maçã suja, feia, com a minha mão suja, oferecer para o rei não ia ter valor nenhum. Mas quando é oferecido pelas mãos da rainha na bandeja de ouro com as flores belíssimas do jardim dela, ele olha com outros olhos. E é isso que ela faz. Ela pega a nossa pobre oração, junta com a oração dela e oferece a Deus. Junto com a dela, ela pega a nossa adoração imperfeita, junta com a oração, com a adoração dela e oferece a Deus, e vai lá pessoalmente oferecer para Deus em meu nome. Ela pega a minha dor que eu ofereço a Deus, tudo que se eu estou sofrendo, eu tenho a intenção de sofrer junto com Jesus, sofrer por amor a Ele. Só que a minha dor é tão pequena, tão insignificante. Aí eu ofereço para Maria. Maria, ofereça essa dor, mãe, por mim. Oferece para Jesus. Fala que eu estou sofrendo por amor a Ele. Eu quero sofrer por Ele, pela salvação de todas as almas. Ela vai pegar a minha pequenina dor, vai juntar com todas as dores que ela sofreu, o mar de dor que ela tem, vai colocar a minha pobre dor lá junto com a dor dela e vai oferecer a Deus. Que peso tem um ato meu comparado com o de Maria sozinho? Meu ato não tem peso nenhum. O mérito é muito pouco, muito pouco. Aí ela fala: eu não seria mãe se eu não corresse para cercar esse ato dessa criatura, gente, que está aqui. Ela tem a intenção de amar a Deus, ela tem a intenção de sofrer por Deus, mas ela é pobre. Ela é uma criatura que ainda é muito imperfeita. O que ela faz não tem tanto mérito. Então eu vou cercar, vou ajudar, eu vou suprir, eu vou embelezar, eu vou fortificar os atos dos meus pobres filhos que ainda estão lá no exílio. E aí ela diz para Deus: os atos de meus filhos são um com os meus. Aí ela fala para Deus: Deus, não olhe para os atos deles sozinhos, são um com os meus, eu fiz junto com eles. Uma criancinha que está fazendo o dever de casa com a mãe do lado, a mãe está fazendo junto. Os atos deles não são deles só, eu fui lá e fiz junto com eles. Eu os mantenho em meu poder, são meus filhos. Para defendê-los, ela nos defende, ela nos ajuda. Como garantia de que eles me alcançarão no céu, ela nos garante. Então, se eu tenho uma mãe, eu recorro a ela, ofereço tudo para ela, como a gente vai fazer nessa consagração. Garantia de que eles me alcançarão no céu. Então a gente não pode, né? É muita ignorância, é insanidade não recorrer a uma mãe dessa. A uma mãe que está querendo nos cercar, embelezar nossos atos, nos ajudar, oferecer a Deus nossas pobres obras, nossas pequeninas obras, embelezar e oferecer a Deus, para nos garantir o céu. Portanto, minha filha, Jesus fala, continua para Luísa: portanto, minha filha, você nunca está sozinha em seus atos. Você tem a Mãe Celestial junto com você, que não apenas a rodeia, mas com as luzes de suas virtudes, alimenta seu ato para dar vida a eles. Então, Jesus está falando para Luísa que vive na vontade divina, que busca essa santidade.
Filha de Maria, você nunca está sozinha. Jesus está falando. Jesus está confirmando para a gente o que São Luís fala. Filha, você não está sozinha. Sua mãe está fazendo tudo com você. Ela está te rodeando com a luz das suas virtudes. Ela alimenta o seu ato, o seu pobre ato. Então, não pense que o seu ato é pobre, que eu vou ver com maus olhos, que eu não vou olhar para a sua pequena dor, que eu não vou aceitar uma dor que você sente e você me oferece. Por quê? Porque quando chega aqui para mim, no meu trono, sua mãe maravilhosa, que te ama tanto, ela pegou a dor dela imensa, que tem mérito infinito, e colocou lá junto com a sua dor. Eu nem sei, mas misturou tudo, a sua dor com a dela. Eu olho o ato completo, eu olho para o ato que ela me ofereceu. É grandiosíssimo. Ela colocou a dor dela lá junto. Porque você deve saber que a Rainha Soberana de sua Imaculada Conceição foi a primeira e única criatura que formou o elo entre o Criador e a criatura, quebrado por Adão. Ela aceitou o mandato divino de vincular os homens de Deus e os vinculou com seus primeiros atos de lealdade, sacrifício, heroísmo, para permitir que ela morresse em cada um de seus atos, não uma vez, mas para sempre, para reviver aquilo de Deus. Daí surgiu uma fonte de amor divino que cimentou Deus, o homem e todos os seus atos, para que seus atos, seu amor materno, seu domínio como rainha sejam concretos, inseparável do dele, a menos que alguém ingrato se recuse a receber o cimento do amor de sua mãe. Então é o que eu falei, seria insanidade. Não querer receber, seria ingratidão se recusar a receber o amor de Maria, para ela unir com o nosso pequeno amor e oferecer a Deus. Portanto, você deve estar convencida de que, em torno de sua paciência, há a paciência da rainha, que cerca, apoia e alimenta a sua. Então, se você tem paciência, ali está a paciência de Maria. Ao redor de suas dores, suas tristezas o cercam, o que apoia e nutre a dureza de suas dores, como óleo balsâmico. Em resumo, em tudo ela é rainha ocupada que não sabe ficar ociosa em seu trono de glória, mas desce correndo como mãe nos atos, nas necessidades de seus filhos. Portanto, agradeça a ela por suas muitas preocupações maternas e agradeça a Deus que deu a todas as gerações uma mãe tão santa, amável, que ama tanto que ela se torna a retraidora de todos os seus atos, para cobri-los com ela e compensar o que eles não têm de beleza e bondade. Então Maria compensa as imperfeições dos nossos atos e ela está com a gente em todos os momentos. Ela é uma mãe que não fica ociosa, ela está cuidando do seu filho 24 horas. Se eu me preparo para fazer um ato de amor, Maria vem. Se eu estou sentindo uma dor e eu desejo oferecer essa dor para Jesus, Maria vem. Se eu vou rezar, ela vem rezar comigo e unir a minha oração a dela para oferecer a Deus em todos os atos. Então, Jesus fala, agradeçam essa mãe maravilhosa que sempre está com vocês e agradeça a Deus por ter dado ela como mãe, tão santa, tão amável, que ama tanto que se torna a retraidora de todos os seus atos. Então eu continuei, a Luísa fala, então eu continuei minha turnê habitual de coisas criadas para seguir o que a vontade divina havia feito nela, em Maria. E que bonito e encantador me pareceu. Sempre que entro, encontro as surpresas que me sequestram, uma novidade que eu não havia entendido antes, o velho e o novo amor de Deus que nunca muda. Mas enquanto minha mente se estendia pelos horizontes da criação, meu adorável Jesus me surpreendendo acrescentou. Minha filha, minha filhinha da minha vontade, quão bonitas são nossas obras, não é? Tudo é sutil para mudar nem poder mudar. Veja, portanto, a criação diz e revela nosso ser divino, nossa firmeza em nossas obras, nosso equilíbrio e universalidade em todas as coisas. E por muitas coisas agradáveis e desagradáveis que possam acontecer, nossa imutabilidade está sempre em seu lugar de honra. Não mudamos nada de como a criação foi criada. E se a criatura vê e ouve tantas mudanças múltiplas, é ela que muda.
em todas as circunstâncias. E como a mudança está dentro e fora dele, ele sente como se nossas obras mudassem para ele. São as mudanças que o cercam que têm força para removê-lo de nossa imutabilidade. Tudo continuou e equilibrou em nós. O que fizemos na criação ainda continua, e como tudo foi feito para aqueles que tiveram que viver de acordo com a nossa vontade, conforme a criatura se coloca em ordem com ela, nosso trabalho criativo realiza seu ato contínuo nela e na criatura. Ele sente a vida de nossa imutabilidade, o equilíbrio perfeito de nossas obras, nosso amor que sempre o ama sem cessar. Onde encontramos nossa vontade, continuamos o trabalho de nossa criação. Não porque a nossa é interrompida, porque nossa vontade não é feita. Não há perigo. A causa de porque eles foram criados, o que nossa vontade é fazer. Portanto, eles não têm olhos para olhar para o nosso equilíbrio perfeito, que está acima deles para equilibrar suas obras e torná-los imutáveis juntamente com nossa imutabilidade. Nem ouvidos ouvir o que dizem nossos trabalhos, nem mãos para tocá-los e receber nosso amor contínuo que lhes oferecemos. Portanto, eles mesmos se tornam estranhos à casa de seu Pai Celestial, e nossos atos continuam, seguem seu curso, mas para eles permanecem suspensos sem efeitos. Então, se a gente não tá, Deus é imutável, a gente que muda, o ser humano que muda e sai da vontade dele. E se torna um estranho na casa do Pai. Mas Deus continua o mesmo, Deus nos ama do mesmo jeito. Se a gente não está sentindo esse amor de Deus, não é o amor de Deus que mudou. Não é. Deus é imutável, Ele te ama do mesmo jeito. Se você não está sentindo esse amor de Deus, é porque você saiu da casa do Pai. Você perdeu seu estado de graça. Você pecou e saiu do seu centro, do centro da sua alma. E aí você não consegue sentir o amor dele. Mas ele te ama do mesmo jeito e ele está te pedindo constantemente para voltar para casa. Como o pai pede para o filho pródigo, como a parábola do filho pródigo. E quando você voltar, ele vai fazer festa. Festa. Vai te vestir, vai te calçar, vai colocar anel no seu dedo, vai comemorar, chamar todo o céu para comemorar, porque o filho voltou. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.